E olha só, vamos mudar de assunto, porque a gente fala agora sobre o avanço da variante Ômicron no país. O levantamento do Instituto Todos pela Saúde mostra que a linhagem é identificada em 31% dos casos de Covid neste mês. E para falar sobre essa situação, a gente conversa agora com o Roberto Medronho, que é infectologista e também professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, obrigado por estar conosco aqui na CNN, participando ao vivo no live. Uma boa tarde para o senhor. E eu queria entender, primeiro, o que representa essa porcentagem. A gente já percebe que 30% parece pouco, mas não, né? Quando o assunto é essa nova variante que já se espalhou pelo mundo e hoje o sinal está mais do que aceso de alerta, principalmente na Europa e também nos Estados Unidos. Mais uma vez, boa tarde. Sem dúvida nenhuma. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Esther. Boa tarde a todos. Esse levantamento feito na rede privada de laboratórios mostra que a Ômicron já está no nosso país, já está com transmissão comunitária nesses estados em que foi testados e que o Natal, inclusive, houve um avanço em algumas localidades. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós percebemos que após o Natal, o número de pessoas infectadas pela Covid, não temos ainda a confirmação se é a variante Ômicron, por conta da nossa vigilância genômica, né? Ela é muito pequena, mas eu arrisco dizer que certamente foi pela Ômicron, porque algumas pessoas chegaram de Nova York, da África do Sul, da Europa, reuniram a família e logo depois todo mundo se infectou. Então, baseado na origem dessas pessoas e da alta transmissibilidade, a probabilidade de ser Ômicron é praticamente de 100%. Então, hoje, nós estamos muito preocupados com as festas de final de ano, né, em que há muitas festas programadas, muitos eventos em locais fechados. Mesmo a queima de fogos, embora não ofereça risco em si, mas as pessoas podem assistir mais distanciadas uma das outras. Então, nós precisamos estar atentos, porque a Ômicron já entrou em território nacional e com essas aglomerações, a tendência é que o mês de janeiro seja bastante ruim em termos de Covid. Pelo menos, até o momento, as notícias que nós temos é que ela não tem provocado muitas hospitalizações nem muitos óbitos. Isso é uma excelente notícia, mas nós não sabemos ainda com certeza qual será o comportamento dela na nossa população. Estamos prevendo que sim, se manterá com baixa agressividade por conta do grande número de vacinados. Esperamos que isso realmente ocorra. E professor, eu vou chamar para a nossa conversa a Stephanie também, para participar com a gente aqui. Ela tem uma pergunta para o senhor. Professor, obrigada por nos atender também. Agora, começo de ano também, a gente vem falando da vacinação do público infantil, né? Existe uma corrida dos pais, né, interessados em vacinar os seus filhos, principalmente antes do início do período letivo para essas crianças de até 12 anos, para a qual já há uma orientação da vacina, mas não ainda um cronograma. O Ministério da Saúde pensa ali que depois do dia 5, quando terminar a consulta pública. Eu queria a opinião do senhor também sobre essa vacinação desse público de até 12 anos. Boa tarde, Stephanie. Não, veja, é fundamental. A vacina demonstrou nos ensaios clínicos eficácia e segurança. E agora, nos ensaios de vida real que a gente fala, mostra também uma eficácia muito boa, uma efetividade, como a gente chama, muito boa e com uma segurança muito grande. Os casos de reações adversas são muito raros e na maioria deles são eventos adversos brandos. Dor local, uma febrícula, né? Os casos que falam de miocardite é muito, muito raro. E, por incrível que pareça, a miocardite provocada pela Covid na criança é 40 vezes mais frequente do que da vacina. Então, não vacinar o seu filho, aí sim você está expondo ele ao risco de uma miocardite, se é esse o medo que muitos têm. Então, são eventos muito, muito raros. E na criança vacinada, quando ocorre esse evento raríssimo, ele é muito brando e que se recupera sem nenhuma sequela. Já a Covid, não só pode matar a criança. Hoje, a Covid é a doença infecciosa infantil que mais mata no Brasil. Então, nós temos que ter as nossas crianças vacinadas. São muito mais de 10 milhões de doses aplicadas no mundo inteiro.
contra a Covid, os Estados Unidos está aplicando muito, a Europa, vários países, e as reações são muito pequenas. O que nós estamos assistindo agora é que, devido ao fato de muitos países não terem vacinado as suas crianças, a Covid está aumentando na criança. Por quê? A população adulta está mais protegida e as crianças não estão, abaixo de 12 anos, não estão protegidas, porque não tiveram vacinação. Então, hoje, nós assistimos, por exemplo, Nova York, com 4 vezes mais internação pela Covid do que com a variante Delta. Por que isso está ocorrendo? Porque a Covid atua mais em criança? Não. Simplesmente que nós estamos vacinando toda a população acima de 12 anos e as crianças abaixo de 12 anos não estão vacinadas e, por isso, estão mais suscetíveis a adoecer e a, eventualmente, evoluir de uma forma mais grave. Ou seja, temos que vacinar urgentemente as crianças de 5 a 11 anos no nosso país. E, professor, aproveitando o gancho da pergunta da Stephanie, o senhor está falando da vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, só que a gente ainda não tem um calendário, né? A data de início para essa vacinação e possivelmente essa vacinação ela deva começar muito próximo do início do ano letivo, ou até mesmo com o ano letivo já iniciado. Isso seria um agravante? Dificultaria ainda mais a proteção dessas crianças? Com certeza, ainda mais uma variante altamente infecciosa. Olha, eu posso dizer a vocês que as crianças não estão sendo mais infectadas ainda, porque felizmente está num período de recesso escolar. Se tivéssemos com as escolas funcionando plenamente e as nossas crianças não vacinadas, o número de crianças seria muito maior. Então, nós precisamos, até porque o acordo com a Pfizer prevê o escalonamento das doses, prevê que possa ser dado em outras faixas etárias. Então, nós já deveríamos ter iniciado o processo de compra para que a vacinação se dê o mais urgentemente possível. Ao contrário, a gente assiste a uma consulta pública inusitada em relação em termos de vacina, porque nunca houve no Brasil uma consulta pública para vacinação. Sarampo, rubéola, coqueluche, catapora e um monte de vacinas são aplicadas. A Anvisa autoriza, libera as vacinas e elas são aplicadas. Por que nessa agora tem essa consulta? E uma consulta muito mal formulada, que induz ao respondente a praticamente responder aquilo que eu queria ouvir, né? Eu sou professor titular de epidemiologia, eu costumo dizer que se essa consulta, esse inquérito, que a gente ensina a fazer inquéritos na epidemiologia, se esse inquérito fosse feito por um aluno meu, ele seria reprovado com nota 0. Ele está muito mal formulado e está tendencioso. Então, desnecessário. Nós precisamos estar agora focados na compra e distribuição de vacinas o mais urgente possível. Exatamente pelo que você falou muito bem, Renan, para que quando chegar o período escolar, nós já temos todas essas crianças vacinadas, se possível até com as 2 doses, para darmos mais segurança às crianças e aos profissionais da educação. Não por acaso, os secretários municipais e estaduais de educação lançaram um manifesto para que as crianças sejam urgentemente vacinadas. É o que tem que ser feito e eu espero, sinceramente, faço um apelo às autoridades de saúde pública que iniciem essa vacinação o mais depressa possível. Professor, nós conversamos também com o Luiz Arthur Vieira, que é diretor da Coordenadoria de Vigilância em Saúde aqui da cidade de São Paulo. Ele falou que junto, né, com a Covid-19, com essa nova variante chegando aqui no Brasil, a Ômicron, a gente também tem muitos casos de gripe. Hoje, inclusive, os casos de gripe são mais em proporção do que os dados da Covid. Mas nós temos 2 doenças aqui no país. E para ambas, me parece que a máscara ainda é um meio de prevenção ainda muito válido, né? Como é que o senhor tem acompanhado também as autoridades de saúde na volta, né? Esse retorno aí, a liberação de pessoas, a circulação sem máscara em ambientes públicos. Como é que o senhor vem acompanhando esse movimento? Perfeito, Stephanie. A epidemia, e está aqui falando um epidemiologista que estuda doenças infecciosas, a epidemia aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo é decorrente do fato das pessoas estarem relaxando o uso de máscaras. É por isso que é uma doença de transmissão respiratória, igualzinha a Covid.
né? Você se vacina contra a Covid e libera as máscaras indevidamente, se tem uma variante, uma doença como o H3N2, a influenza, circulando, você vai pegar a influenza. E por que estamos pegando a influenza? Porque lá no início do ano, maio, quando iniciou a vacinação da influenza, muita gente preocupada em se vacinar contra a Covid não se vacinou contra a influenza. Então, é fundamental que as pessoas também se vacinem contra a influenza, que vai protegê-la contra uma doença que também leva à insuficiência respiratória, que também leva ao óbito, né, e vai proteger tomando da Covid contra a Covid. Então, o apelo que nós estamos fazendo é que as autoridades implementem rapidamente uma grande campanha de vacinação contra a influenza, contra a Covid, e que nós, da população, vá em massa, obviamente respeitando o distanciamento social, usando as máscaras, vá ser vacinado. Só assim nós conseguiremos controlar também essa epidemia de influenza que nós estamos assistindo hoje em vários estados do nosso país, como no Rio e em São Paulo. Nós conversamos com Roberto Medronho, infectologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no Live CNN. Muito obrigado, Stefano. Muito obrigado, Renan. E um feliz ano novo a todos. Espero que a gente consiga vencer essa pandemia no ano de 2022. Depende das autoridades, mas também depende de cada um de nós. Igualmente. Obrigada, bom dia para o senhor. Vamos seguir por aqui com o Live.